O senador Alfredo Nascimento é formado em Letras e Matemática pela UFAM. É especialista em administração. Ele foi superintendente da SUFRAMA, prefeito de Manaus, vice-governador do Amazonas, ministro do Transporte do governo Lula e Dilma, e agora é o senador Alfredo. Em julho de 2011, não quero falar disso agora não, eu quero dizer boa tarde. Boa tarde, baby. Eu dizia quando eu te visitava aqui do programa que eu vinha sempre buscar aqui boas energias com você. E eu me recusei a dar entrevistas para todos os órgãos do país. Toda a imprensa nacional quer falar comigo hoje em função desses acontecimentos do escândalo do Cachoeira. E quando nós falamos ao telefone ontem, eu não resisti e vim aqui. Eu quebrei a promessa que havia feito para mim de só falar desse assunto quando ele fosse concluído e vim falar com você exclusivamente pelo respeito e admiração que eu tenho por você. Né? É mútuo. E eu quero iniciar dizendo uma coisa. Tudo que aconteceu na minha vida deve ter um motivo. E o meu advogado nisso foi Deus, exclusivamente Deus. Porque eu não mexi uma palha para que esse assunto viesse à tona e corrigisse uma injustiça que eu sofri. Eu acabei sendo o causador de acabarem com essa quadrilha, porque em função do jeito que eu trabalho, e nós trabalhamos juntos um tempo, sabe, a minha forma rígida, correta de trabalhar, eu retornei ao Ministério dos Transportes e tomei algumas atitudes. Sem querer, eu não sabia que era Cachoeira, nunca ouvi falar disso, nem sabia que ele existia, nem sabia que tinha esse grande esquema dentro do governo. E tomei algumas atitudes, que vou guardá-las para o momento certo, que feriu de morte esse grupo, essa quadrilha. O senhor indiretamente estava prejudicando, entre aspas, os trabalhos, entre aspas, exatamente, desse grupo. Exatamente. Então, assim, eu quando saí do Ministério, eu fiquei tonto, totalmente desequilibrado. Um parêntese só. O senhor pediu demissão ou a Dilma admitiu o senhor? Não, eu pedi demissão. Para ser verdadeiro em relação a esse assunto, com ela, na hora da publicação ela me ligou, perguntando se eu tinha lido já a revista Veja. Eu disse que não, ela disse, dá uma olhada que tem um assunto muito grave lá. Eu li e verifiquei que a denúncia falava de fonte, a fonte era o Cachoeira. Né? Uhum. Quem montou tudo foi o Cachoeira. Através da revista Veja, tem mais de 200 ligações do Cachoeira com a Veja, montando a pauta da revista, discutindo capa. Quer dizer, o Cachoeira indiretamente palpitava nos temas da Veja. Nos temas da Veja. Bom, aí a presidenta me ligou, eu voltei para Brasília do dia seguinte, que ela mandou um avião me pegar, e disse para mim o seguinte, Alfredo, eu te conheço, eu sei que você só trata de assunto republicano, você tem que ficar para conduzir essa apuração. Eu disse, mas como é essa apuração? Afasta todo mundo, e se eles não tiverem culpa, eles voltam. Eu disse, então eu quero sair também. Porque as acusações não eram contra mim, eram contra as pessoas que trabalhavam comigo. E ela disse, não, você tem que ficar. Mas ocorreram algumas coisas que eu resolvi pedir para sair. No dia 6 de julho, eu mandei uma carta para a presidenta, pedindo demissão. Não fui mais com ela, porque eu sabia que ela iria insistir para eu ficar. Mas eu ia ficar sangrando, todo mundo me acusando e acusando todo mundo, sem ter defesa, sem poder me defender. Eu preferi sair. E tomei uma atitude que dificilmente o político que tem, desculpa a grosseria, que tem rabo preso, faz o que eu fiz. No dia 6 eu pedi demissão e no dia 7 eu fui ao Procurador-Geral da República, assinei um documento, pedi para ser investigado, abri o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico. Eu estou sendo investigado, baby. Eu depus na Polícia Federal, ninguém sabe disso. Eu fui à Polícia Federal, de livre e espontânea vontade, pedi para ser investigado e fui depor. E tenho certeza que isso vai sair da Polícia Federal dizendo assim, o Alfredo está limpo nisso, eu sei o que fiz e o que eu não fiz. Né? Bom, em julho agora, a coisa começou em 2011. Em julho de 2011. Menos de um ano depois, estourou essa história. Como é que foi levantado? Como é que descobriram isso? Essas fitas gravadas por telefone do Cachoeira com o senador, com o presidente. É presidente da Veja? O que ele é da Veja? É o diretor da sucursal da Veja. Diretor da sucursal. Tem a Veja e tem aquela quanto é. Não é quanto é. Isto é. Mas aí ninguém... Como é que foi descoberta essa história? Assim, a Polícia Federal estava fazendo uma investigação desse tal Cachoeira. Eles identificaram
gravações em relação a mim, eles montando um esquema para me derrubarem do ministério porque eu estava contrariando os interesses deles. Sem saber, inclusive. Sem saber, inclusive. Mas a Polícia Federal, quando pegou isso vazou para a imprensa. E eles diziam lá, que disse, olha, tem coisa errada dele no Amazonas, tem um negócio de uns portos, que ele é sócio lá, pagou e o cara não fez. Coisas que, isso vai ser bem claro, ficar bem claro e bem explicado nas investigações, que eu já tive acesso a boa parte delas. E com isso, a revista Época foi investigar. Me procurou para eu dar entrevista, como não estou dando entrevista para ninguém, eu disse, nem recebo. Saiu a matéria na Veja dizendo o seguinte, como o grupo do Cachoeira armou para derrubar o ministro dos Transportes. Eles contaram a história. No mesmo dia, e como é coisa de Deus, no dia do meu aniversário, Deus me deu de presente o Jornal Nacional, 2 minutos e meio, eu passei 30 dias no Jornal Nacional sendo chamado de corrupto, de ladrão. De ladrão. De ladrão. Baby, eu passei 26 dias trancado dentro de casa, depressivo, com vergonha de abrir a porta e botar a cara na rua. Porque eu construí a minha vida toda em cima da ética, da honradez e dos meus procedimentos que toda Manaus conhece. Mas tem uma coisa que me deu ânimo, que me deu força. Os amigos não me abandonaram. Quem não era amigo abandonou mesmo, porque tem aqueles que só se aproveitam. É bom a gente saber quem está do lado da gente. Exato. A família, todos. As pessoas foram muito legais comigo. E eu agora, porque Deus atuou como meu advogado sem que eu mexesse uma palha, a Rede Globo ligou para mim no sábado à tarde. Eu recebi o telefonema e disse, olha, aqui é da Rede Globo, nós vamos fazer uma matéria sobre a sua saída do Ministério dos Transportes e está provado, nós temos as gravações que usaram de má fé para que o senhor saísse do Ministério dos Transportes. O senhor quer dar entrevista? Eu disse, não. Mas por que o senhor não quer? Eu disse, porque vocês passaram 30 dias me chamando de ladrão e agora vocês vão ter a oportunidade de, em 30 segundos, dizerem o contrário. Mas eu já fui convidado por fui convidado pela Época, pela Rede Globo, toda a grande imprensa nacional quer falar comigo. E eu não quis falar porque eu quero esperar isso tudo. Né? Eu não mexi em uma palha, ninguém me ajudou nisso, só Deus. Deus apareceu de repente e diz, eu estou aqui, eu existo. Sabe o que eu estou fazendo? Pedindo a Deus para me levar de volta para o caminho dele, porque eu acho que isso só aconteceu na minha vida, porque eu não sei de sã consciência o que aconteceu, mas eu devo ter feito alguma coisa que esqueci, que Deus é que me fez como homem público, Deus é que me pegou. Eu não sou mais inteligente do que ninguém, não sou mais preparado do que ninguém. Eu de repente me tornei um homem público de sucesso. Né? Ocupei os cargos todos que a cidade inteira sabe. Fui ministro de Estado por 3 vezes. E de repente devo ter feito alguma coisa, devo ter me afastado um pouco de Deus. E ele disse, olha, Alfredo... E ele me chamou, de volta, olha aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu jamais imaginei que fosse surgir um negócio desse dizendo assim, tá, eu não sabia de nada. Não, o que eu acho é o seguinte, no momento em que te chamam de ladrão, em 15 minutos, na hora que vão dizer a gente se equivocou, levam 1 minuto. Quando cai a lama, a gente leva muito tempo para tentar limpar aquilo tudo. Não para purificar, mas para limpar. Para limpar. E o senhor, foram esses 26 dias que o senhor trancou em casa... Eu não saía na rua, baby. Eu tinha vergonha de olhar na cara das pessoas. Eu não ia para o aeroporto, só ia de madrugada que tinha pouca gente. Porque quando a pessoa olhava para mim, eu dizia, bom, deve estar me chamando de ladrão. E isso para mim era tudo. Consequência disso para sua família? Um horror. O meu velho pai adoeceu, nunca mais ficou bom. Mas eu recebi um telefonema dele no sábado. Meu pai tem 87 anos. E ele disse mais ou menos no telefone, agora eu posso morrer. Essa justiça, negócio de justiça tarda, mas não falha, falha-se. O que não falha é aquela que vem de cima. Às vezes tarda, porque tem que ser o tempo de Deus, não é o nosso tempo. É diferente do nosso. Em algum momento o senhor pensou em largar a política? Pensei. Eu ainda estou muito decepcionado com isso. Muito decepcionado com a política. Porque assim, a pessoa hoje... A política perdeu a sua essência. A política perdeu a arte, a ciência. A política agora é arte, né? É quem representa melhor. Então, quem usa melhor a imprensa, quem consegue dar rasteira em cobra, quem consegue mentir melhor, quem consegue enganar melhor, esse é o bom político. Aquele bonzinho,
Aquele que tenta fazer as coisas corretamente só paga um preço muito alto. Eu, de repente, me senti assim, muito isolado, muito triste, muito abandonado pelos políticos. O único político que levantou a voz aqui, chamando os outros até que não devia, foi o Henrique Oliveira. Foi o único político de mandato que foi aos jornais e disse: eu conheço o Alfredo, eu conheço a vida dele, eu conheço os procedimentos e eu sei que ele vai dar a volta por cima. E o partido fez o quê pelo senhor, PR? Podia fazer muito pouca coisa, porque o partido foi junto no bolo, né? O partido foi também... Eu fiz um pronunciamento no Senado e disse o seguinte: eu não sou lixo. Porque essa história da presidenta varrer para debaixo do tapete o lixo que ela está dizendo que está varrendo, eu sou o único ministro que saiu, e eu pedi para sair, não me mandaram embora. Eu pedi para sair, nem falei com ela, mandei só uma carta, porque eu achei que a atitude dela depois, ela não me acompanhou como deveria acompanhar, porque ela me propôs: nós vamos falar todo dia, ligue para mim, eu ligo para você, vamos fazer isso conjuntamente. E o senhor acreditou? Por 48 horas só. Quando eu vi que o procedimento não era assim... Jamais, o senhor me perdoe, mas eu vou dizer isso, me perdoe os petistas militantes, que inclusive me odeiam. Mas não me odeie não, me ame, não custa nada. Mas eu queria dizer que eu não gosto dela. E ela não sabe nem que eu existo, mas eu tenho o direito de gostar ou não gostar. Eu não gosto dessa senhora. Natural. Não gosto, eu acho que ela é falsa, tem um riso falso, tem atitudes dúbias. E em algum momento o senhor se arrependeu de ter deixado a nossa prefeitura aqui e ter ido para lá? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria ido embora. Então não. Bata aqui, porque agora o senhor está batendo... Razão. Pois é. Quem é que tinha razão? Você. E tinha um monte de secretário do lado dele, gente de nariz para frente, calcanhar para trás, sabe? Que diz: nós vamos, vai dar tudo bem. E essa daqui dizia assim: não devia sair. Verdade. Tem algum recado para mandar para alguém? Não, para as mães, sabe? Para desejar que todas sejam muito felizes, você seja feliz e todas as mulheres do Amazonas, especialmente as que são mães, sejam muito felizes. E dizer que Deus é fundamental na vida da gente, sabe? Eu estou mais consciente do que sempre estive, de que Deus é o responsável por toda a nossa vida. Ele traça para a gente um destino, ele traça para a gente uma missão. E na hora que você foge um pouco dessa missão, parece que ele diz assim: ei, o que você fez? E eu fico me perguntando hoje, eu me culpei muito, porque eu avaliava, eu dizia: bom, eu devo ter feito alguma coisa errada. Mas eu não fiz nada do que eu tenha que me envergonhar, graças a Deus. Eu não fiz nada do que eu tenha que me envergonhar. Ao contrário, por ser uma pessoa correta, tem várias coisas, mas eu vou dizer aqui uma única coisa. Uma certa rodovia em Goiás, de um preço muito alto, foi feita uma licitação antes de eu chegar no Ministério, e essa obra era de cerca de 1 bilhão e 200 milhões. E chegou uma proposta para mim, porque para aquele ano existia 280 milhões. Era uma obra para ser executada em 4 anos. E chegaram com uma proposta para eu autorizar empenho para um lote só, para uma empresa só, que era a tal empresa do Cachoeira, de 280. Eu fiz a seguinte pergunta: e os outros 3 não vão ter dinheiro? Não, eu vou dividir em partes iguais pelos 4. E isso aí começou tudo aí. Porque foi aí que começou. Essa é uma das coisas que eu mexi onde eu não sabia. No vespeiro. Por agir corretamente. Eu disse: bom, se eu tenho 280 e eu tenho 4 empresas trabalhando e todas ganharam a licitação, eu vou dividir pelos 4. E isso começou a causar a insatisfação deles. Mas eu estou guardando as informações que eu tenho para a hora certa, né? Eu não estou falando com a imprensa, não estou dando entrevista exatamente porque eu quero esperar isso tudo. Porque sabe quando a pessoa se sente que estava no lugar errado, na hora errada? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui candidato ao governo e perdi a eleição, a Dilma me chamou, ela ligou para mim, querendo falar comigo, em dezembro de 2010. Eu disse: como vai, presidenta? Tudo bem? Ô, Alfredo, nós convivemos 6 anos juntos, ela ministra e eu ministro também. Ela disse: eu quero falar contigo. Eu disse: a senhora quer falar comigo como presidente do partido? Eu posso levar a direção do partido? Ela disse: não, eu quero ter uma conversa com meu amigo, olho no olho. Com o Alfredinho, como ela chamava. Alfredinho. Aí eu fui lá conversar com ela e ela me disse o seguinte: eu não queria ser ministro de novo. Não queria ser porque eu já tinha sido 2 vezes, tinha perdido uma eleição e para mim não era interessante. E ela colocou a seguinte condição: se você não for o ministro, o seu partido não fica com o ministério. Eu voltei com o partido, contei isso, eu já tinha dito que eu não queria mais de jeito nenhum, e comecei a receber uma pressão. Você estava falando de superego, e
Nessa hora, foi o único momento que eu disse assim, bom, eu perdi a eleição, eu vou voltar a ser ministro de novo. E acabei aceitando. E aí foi o meu erro. Eu não devia ter voltado. Super, é que de vez em quando ataca. De vez em quando ataca. Se eu tivesse pensado melhor, eu ia dizer, não, eu não quero mais isso, não. Eu já fui ministro 2 vezes e eu não teria... Porque quem mexeu nessa casa de cabo aí das abelhas, sem querer, eu não estou aqui dizendo, eu sou herói, eu fiz isso, não. É o meu procedimento que é assim. Como o meu procedimento estabelecia que o dinheiro era para ser dividido em partes iguais para todo mundo, e eles queriam concentrar só para um, como eu mexi nisso, começou a espalhar abelha por tudo que é lado e eles armando coisas para mim. Eu vou lá pro Face. O senhor conhece um ditado que diz assim, a gente faz planos e Deus ri? Isso. É isso. Deixa eu ver aqui no Face como é que estão as coisas. Bom dia, baby. Que maravilha termos o senador. Isso aí é Elza Câmara. Que maravilha termos o senador Alfredo Nascimento no seu programa. Senador, o senhor é uma pessoa muito especial, meu eterno chefe querido. Deus abençoe o senhor e sua linda família sempre. Amanda Maciel. Só acho que a eleição... Eleição, Marral? Só acho que com a eleição chegando, é fácil mudar a maioria dos políticos ao se manifestarem nessa época. E por 4 anos, para o nosso prefeito fazer isso, eu quero perguntar do Alfredo. Adoro o seu programa, minha linda. Feliz Dia da Mãe, baby. Alfredo, parece que não estão te esculachando, não. Pelo menos não fez isso, não, né? Eu acho que as pessoas estão começando a entender um pouco isso. A sacar da história. Alô? Alô? Quando ligar para mim, fico olhando para a televisão, porque aí coincide. Alô? Caiu? Junta, Marral, não deixa no chão. Senador, foi uma alegria muito grande ter recebido o senhor aqui. E quando eu chamei o senhor, quando eu o convidei para estar na Assembleia Legislativa, no dia em que fizeram Posso interromper? Pode. Eu não fui com vergonha. Eu não fui com vergonha. Eu quero pedir desculpa, porque eu não deveria ter faltado a isso, mas eu não tinha condições. Eu achava que eu não tinha condições morais de ir para uma homenagem para você. Esse era o peso que eu tinha, da pancada que eu tinha levado, e dizer, meu Deus do céu, olha como eu estou. Uma amiga minha sendo homenageada, eu sendo convidado, sei que era importante para ela, e não fui porque eu estava envergonhado. Eu não vou dizer mais nada, não. Eu vou dizer para a dona Léo Nascimento que nós duas amanhã estamos no mesmo barco, sem ter a quem dizer benção mãe. Ano que vem vai ser melhor. E dizer para a senhora, dona Léo, que a senhora comanda uma família digna, decente, é a palavra correta. E que sem essa família, esse cara aqui não tinha sido ninguém para segurar essa onda. Eu admiro a senhora profundamente. Senador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, ter aberto essa sessão. Que Deus o abençoe. Amém.